Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 33, algumas Bíblias vão 32, algumas traduções vão 32, algumas vão até o 33. Nessa tradução aqui, a minha foi até o 33, até o 32, linguagem de hoje. O versículo 31 que começa a minha tradução aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Tera, pai de Abraão, gente. Tera saiu da cidade de Ur dos Caldeus, na Babilônia, para ir à terra de Canaã. Lembra que Deus deu uma promessa, terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra deleitosa para se estar, para se morar. Pai de Abraão, ele saiu, ele morava em Ur dos Caldeus, e ele sai de Ur dos Caldeus para ir em direção a Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, até então Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. O propósito era ir até Canaã. Só que eles pararam, por algum motivo eles pararam em Arã e estabeleceram sua casa ali, e ali ficaram morando. Versículo 32. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Ou seja, então ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, uma terra, a terra da promessa, a terra maravilhosa que Deus havia posteriormente indicar a Abraão para estar. Só que ele chega em Arã e ele resolve ficar em Arã. E ali ele fica em Arã, constitui a sua vida, e ele morre ali com 205 anos. E finaliza a história de Tera. E eu quero falar com você nesta noite de hoje: não perca as oportunidades que Deus vai colocar na sua vida. E para que você não venha perder oportunidades maravilhosas que Deus coloca na sua vida, você precisa ter sabedoria divina. Então a mensagem de hoje, ela fala a respeito de sabedoria para não perder boas oportunidades em nossas vidas. Sabedoria para não perder boas oportunidades em nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo interessante. Porque não diz a Bíblia, diz eu, fazendo aqui uma conjectura teológica, e muito coincidentemente, Deus pega e chama Abraão e fala para Abraão para que ele pudesse sair da terra onde ele estava, Arã, onde que seu pai havia falecido, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E nós sabemos o fim de tudo isso, que Abraão foi poderosamente abençoado, arrebentou, ele se tornou riquíssimo, se tornou poderoso no seu tempo, tornou poderoso nessa terra, abençoou gerações, se tornou o pai da fé e moveu toda a história mundial. Mas não diz a Bíblia, diz eu, fazendo a conjectura teológica, que talvez esse benefício poderia ter sido por meio de Tera, seu pai. Porque é muita coincidência, porque Tera estava em Ur dos Caldeus, e ele sai de Ur dos Caldeus em destino a Canaã. Só que ele parou em Arã, e ali ele ficou. Ou seja, ele estava programado com o destino de ir até Canaã, uma terra maravilhosa. Não diz a Bíblia, mas diz eu, talvez Deus havia falado para Tera: Tera, sai daí de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, porque em Canaã coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. Sai e vai para Canaã. Talvez Deus não tenha falado com a voz audível, mas talvez Deus tenha falado no coração dele. E porque ele estava, era um caminho certo, era um caminho maravilhoso dele estar. E às vezes Deus, ele fala no nosso coração para que nós possamos tomar uma atitude, tomar uma decisão, para que nós possamos tomar um caminho. E ele fala
fala assim: vai para o caminho que eu vou te mostrar, toma esse rumo, toma esse caminho. E às vezes nós tomamos aquele caminho, e nós no meio do caminho nós nos deparamos com o quê? Com problemas, com adversidades, com crise. E quando nós percebemos todo esse momento difícil, ao passarmos no decorrer da nossa vida, aí em alguns momentos nós achamos que Deus não está nesse negócio, e às vezes nós queremos voltar, retornar, ou às vezes nós ficamos parados ali, e perdemos uma grande oportunidade de vivermos uma vida extraordinária no nosso tempo nessa terra. E a Bíblia fala que o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda. Ele quer que nós venhamos a estar sempre por cima e não por debaixo. A Bíblia fala que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A Bíblia fala que se você crer, tudo é possível que crê. A Bíblia fala que Ele sabe os caminhos que tem para mim e tem para você. É caminho de prosperar, é caminho de paz, é caminho de alegria, é caminho de viver uma vida feliz e de viver uma vida extraordinária. E se nós estivermos sintonizados com esse Deus, nós viveremos o melhor dessa terra. Eu vejo aqui um homem que perdeu uma oportunidade extraordinária de fazer acontecer coisas maravilhosas no seu tempo, na sua terra. Talvez isso teria sido para Tera e não para Abraão. Talvez hoje nós estaríamos falando que Tera é o pai da fé. Talvez nós estaríamos hoje falando que Tera seria o nosso pai. Mas nós falamos Abraão, porque era difícil aquele momento em que eles viviam. Sim, era difícil. E veja, quando você vai analisar o livro de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, não foi fácil também para Abraão, porque Abraão ele era forte na terra. Abraão não era um Zé Ninguém, Abraão já era rico, Abraão já tinha várias pessoas que trabalhavam para ele tinha uma fazenda muito próspera, e ele teve que pegar toda aquela fazenda e ir em direção a um lugar onde que Deus havia chamado ele, e ele foi obediente a Deus. Ele foi pela fé, ele desenvolveu um relacionamento com Deus. E se nós queremos aproveitar oportunidades extraordinárias da nossa vida e comer o melhor dessa terra, nós precisamos, ter fé em Deus. Nós precisamos, 2, ter um relacionamento íntimo, constante e permanente com Deus. E nós precisamos estarmos preparados, tanto emocionalmente, como psicologicamente, para as adversidades, os momentos difíceis que nós iremos enfrentar, para entendermos e termos a sabedoria necessária para aproveitar as oportunidades. E haverá momentos que essas oportunidades elas virão camufladas com diversos problemas na nossa vida. E Jesus ele disse em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo porque vencemos o mundo. Ou seja, se nós tivermos sabedoria, nós iremos superar os problemas, as dificuldades que estamos enfrentando, iremos vencer, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele fala: vai meu filho que eu sou contigo. Um paralelo a isso é o que nós percebemos hoje em dia. Nós podemos perceber isso ao conversarmos com pessoas, a lidarmos com pessoas, que muitas pessoas estão perdendo oportunidades maravilhosas na sua vida. Tem pessoas que se tornaram peritas em perder a oportunidade, só chega atrasado. Passou a oportunidade, eu cheguei, não, agora já foi. Está uma vaga de emprego ali, aí o sujeito corre lá, já fechou, já acabou. Abriu a inscrição para um concurso, aí eu não vou lá, você agora já acabou, já fechou. Tem gente que se torna especialista em perder oportunidades. Tem pessoas que desprezam oportunidades. Tem muitas pessoas que já deveriam estar casadas, mas permitiram que a oportunidade passasse. E talvez algumas estão solteiras, e talvez algumas não conseguiram solucionar as dificuldades, as adversidades desse relacionamento, porque não é fácil, a vida não é fácil, não é maravilhas, não é um mar de rosas. Tem espinho, tem dificuldade, tem lutas, tem desafios, mas tem uma porta aberta e oportuna que Deus preparou para mim e para você. Que se nós soubermos superar essas adversidades,
superar as dificuldades que iremos enfrentar, nós iremos comer o melhor dessa terra. Mas se nós desistirmos dos problemas, se nós desistirmos em meio às dificuldades, se nós desistirmos em meio aos desafios que enfrentarmos, nós iremos perder a oportunidade de comer o melhor dessa terra. Se nós pararmos, se nós ficarmos paralisados, nós iremos perder a oportunidade de conhecer a maravilhosa graça de Deus, porque Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Por que temer? Por que chorar? Quantas pessoas que já deveriam ter os seus negócios, poderiam ser empresários, poderiam ter o seu negócio próprio, mas perderam a oportunidade, porque em algum momento da sua vida, alguns até tentaram, mas houve dificuldade, houve adversidade, houve paralisações na sua vida que impediu você de continuar, de seguir, de vencer. Faltou algo na sua vida para que você pudesse conseguir resolver esse problema e vencer e mudar a tua história. Quantas pessoas que gostariam de estar em outros países, de viajar, de ser missionário, de fazer algo bom, de compartilhar sua mensagem com outros povos, com outras pessoas, mas perderam uma oportunidade dada a dificuldade, as adversidades que enfrentaram no decorrer da sua vida. Sabe o que eu tenho percebido? Que muitas pessoas têm perco oportunidades na sua vida. Primeiro, por causa da dor. As pessoas não querem sentir dor. E eu tenho o costume de dizer para as pessoas que a dor é algo que nós temos na nossa vida. Não tem como tirar a dor de nós. O que difere a pessoa, aqueles que vão sorrir daqueles que vão chorar de tristeza, aqueles que vão sorrir de alegria por vencer, de conseguir chegar lá, é porque essas pessoas, apesar da dor, eles lutaram, eles continuaram, eles se reinventaram, mas eles venceram. E aí quando você vence uma dor, você se torna um vencedor. Mas há pessoas que também passam por dores e elas ficam com medo de lutar, desistem de lutar, jogam a toalha e perdem para a dor, e elas se tornam perdedores. Mas o potencial era o mesmo. A possibilidade de vencer, de sermos vencedores é o mesmo. E Jesus, Ele disse para você, deixou bem claro isso para nós, para não surtir dúvida na nossa vida, na nossa mente. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Se você quiser parar, tudo bem, a escolha é sua. Se você quiser desistir, tudo bem, a escolha é sua. Foi uma escolha sua, mas não diga que Deus não te fez para vencer, porque Deus, Ele te fez, foi mais do que vencedor. Se você lutar, se você se reinventar, se você continuar, você vai ser mais do que vencedor, e todos verão a glória de Deus na tua vida, porque Ele é fiel. Outra coisa que nos paralisa e faz com que nós percamos oportunidades nas nossas vidas é o medo. Pessoas estão com medo, e eu aprendi uma coisa, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Se você tem medo de perder alguma coisa, você não vai ter coragem para você lutar. E tem um livro que mostra tem até no meu canal do YouTube, eu coloquei esse vídeo, é um dos primeiros vídeos, que eu falo a respeito de um homem que ele era jogador de xadrez, e ele queria viver em alta performance, ele queria se tornar o melhor jogador de xadrez, mas ele entendia que ele era uma pessoa limitada, ele tinha algumas limitações, e ele começou a trabalhar para que ele pudesse superar essas adversidades da vida dele. E ele jogava num certo nível, e ele foi trabalhando, ele foi estudando, ele foi desenvolvendo técnicas, até que ele pudesse ficar melhor no seu nível. E quando você se torna melhor no nível, você tem a oportunidade de ficar ali, se tornar um campeão e aposentar, ou ir para um próximo nível, lutar e jogar contra os melhores, naquela outra categoria. E ele pulava para a próxima categoria, e ele deixava a sua glória, que era naquela categoria abaixo, e ele sabia que ele ia apanhar naquela segunda categoria, ele ia tomar surra, ele ia apanhar bastante, mas ele não estava preocupado com a sua glória, com a sua vaidade.
Ele queria ser o melhor, e para que você possa ser o melhor, você vai precisar enfrentar desafios, você vai precisar lutar lutas maiores, mais intensas. Se você quer ser uma pessoa próxima, você quer ser uma pessoa rica, saiba que não vai ser moleza, que dinheirinho não vai vir fácil, vai ter muita luta. Talvez você vai ter que passar noites em claro, orando a Deus, buscando soluções, buscando meios que você possa solucionar os problemas que você vai enfrentar. Não vai ser mil maravilhas, não vai ser sombra e água fresca. Você vai ter que desenvolver superação, domínio próprio, resiliência na sua vida, mas vai valer a pena. Ele larga a sua vaidade e ele passa para o próximo nível e fala assim: eu vou jogar o próximo nível, eu vou jogar com pessoas que têm um potencial maior do que o meu, melhor do que o meu, ainda que eu apanhe, mas eu vou apanhar com eles até eu me tornar melhor do que eles. Das dificuldades, dos problemas, ele viu uma oportunidade na vida dele para que ele pudesse se tornar o melhor. E cada categoria que ele passava, ele apanhava, levava uma surra, ele era humilhado, mas cada dia que ele apanhava, ele aprendia um pouco mais. Ele aprendia uma nova estratégia, ele colocava em prática. E ali ele começava a ter alguns resultados, e ele se transformou no maior jogador de xadrez da história. Depois, se você quiser, você pode ir lá no vídeo Segredos de Campeões, no YouTube, Wagner Dias, que eu falo mais profundamente a respeito dessa situação que aconteceu na vida dele. Mas o medo de nós ganharmos, o medo de nós perdermos, tira a vontade de ganhar. Você tem potencial para ser melhor do que você é. Você tem potencial, mas o medo que você tem é das pessoas pegarem e olhar para você e falar que você não conseguiu jogar, que você não conseguiu vencer, que você não conseguiu voar no próximo nível que você quer ir. Mas não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido porque Deus é contigo. Aleluia! Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que todas as dificuldades que há no mundo, que há lá fora. Então não temas. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem paralisado pessoas, o medo, e feito com que as pessoas percam a oportunidade de vencer, de viver uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária, que possa impactar pessoas, que possam impactar multidões. As dificuldades, elas estão aí, as adversidades, elas estão aí, nós precisamos solucionar, e nós temos o poder transformador para mudar qualquer história, seja da nossa vida ou da vida de qualquer um que nos dê a oportunidade para ajudá-las. Essas pessoas serão poderosamente tocadas. Arã perdeu essa oportunidade, talvez com medo, não diz a Bíblia, mas diz eu, talvez com medo, porque havia muitas coisas, muitas posses, muitas coisas em jogo, e ele tinha que passar para o próximo nível, ele tinha que subir morro, ele tinha que enfrentar lugares difíceis, lugares onde tinha muita bandidagem, momentos, circunstâncias apavorantes na vida dele, mas nem por isso o seu filho Abraão, ele parou, ele temeu, ele continuou avançando, porque ele sabia que Deus era com ele, que debaixo das potentes mãos de Deus, ele estaria seguro. Se você acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus para a tua vida, você vai conseguir chegar lá. Hoje, fisicamente, nós vemos o resultado da perseverança, da fé, da coragem daquele homem chamado Abraão. Israel, um país pequeno, mas um país poderoso, que tem contribuído com tantas coisas maravilhosas para a humanidade, para essa humanidade, que tem desenvolvido tantas soluções para esse mundo, para esse país, para as nações do mundo, porque eles resolvem problemas. Eles desenvolvem problemas. Eles veem um problema eles veem uma oportunidade de viver uma vida extraordinária. Podemos olhar, gente, para Esaú. Hoje nós poderíamos estar falando de Israel, porque Jacó, ele veio a ser chamado Israel. Deus mudou seu nome, não vai ser mais Jacó, vai ser Israel.
Deus poderia ter falado Esaú, seu nome não vai ser mais Esaú, seu nome vai ser Israel. E esse homem perdeu uma oportunidade de fazer história. Por quê? Porque não tinha relacionamento com Deus, não quis desenvolver relacionamento com Deus. Por quê? Não quis se preparar, não quis se preparar para os momentos difíceis da adversidade. Lá no business, nas empresas, no dia a dia, é muito importante a preparação, é muito importante treinamentos, é muito importante a capacitação, para que você possa estar preparado para as adversidades, para as dificuldades, para que você possa estar preparado para enfrentar os concorrentes que você vai ter, as situações que você vai enfrentar lá na frente. Então exige-se muito trabalho, muito treinamento, muito preparo, para que você possa conseguir extrair das dificuldades oportunidades. Aonde há uma tristeza, você cria uma oportunidade de levar alegria. E no mundo espiritual, nós precisamos de preparo tanto espiritual, como um preparo mais íntimo com Deus, crescendo no conhecimento e na graça. Se nós tivermos essa mesma estratégia do business, nós poderemos ser pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Se nós desenvolvermos um relacionamento íntimo, profundo com Deus, de orarmos a Ele, de pedirmos direção a Ele, de buscarmos as suas orientações, os seus conselhos, se nós buscarmos o Senhor, se nós colocarmos os princípios de Deus em prática, meu irmão, nada nem ninguém pode te parar nessa terra, porque o Senhor te fez para vencer. São estratégias que nos faz ter uma vida vitoriosa nessa terra. Porque se no mundo business nós teremos concorrentes, nós teremos crise para tentar nos paralisar para viver uma história extraordinária nessa terra, no mundo espiritual nós temos Satanás, que vai tentar te paralisar, te impedir, porque ele não tem prazer na sua alegria, ele não tem prazer na sua felicidade, ele não tem prazer na alegria da sua família, do seu lar, não tem prazer na sua saúde, não tem prazer no seu alinhamento com o céu, sua intimidade íntima, constante, permanente com Deus. Você tem oposição, você tem um inimigo da sua alma que quer fazer você sofrer, que quer te levar para o inferno, que quer te paralisar, que quer fazer com que você chegue diante de Deus de mãos vazias. E o Senhor, Ele te disse que você tem o poder para chegar diante dele com mãos cheias, porque Jesus, Ele disse: não foi vocês que me chamaram, mas eu que chamei vocês, eu nomeei vocês para que vocês dão fruto e o vosso fruto permaneça, para na hora que chegar diante dele, vocês chegam lá com almas ganhas para o Senhor. Ele fala: meu filho, servo bom e fiel. É a expectativa de Deus em relação a nós. Mas se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não oramos, se nós não lemos a Bíblia, se nós não estamos congregando como igreja, se nós não estamos encorajando uns aos outros, se nós não estamos aprendendo uns com os outros, se nós não estamos motivando uns com os outros, se nós não estamos no culto sendo treinados, sendo preparados, se nós não estamos nas células colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos, encorajando os irmãos, como que nós iremos viver o melhor de Deus nessa terra? Como queremos comer o melhor do Senhor nessa terra? Como que seremos fortes nessa terra? Se nós ao menos não nos preparamos, não nos capacitamos lá fora no mundo com treinamentos que vai nos fazer uma pessoa socialmente mais próspera, mais abundante, mais feliz, porque alinhado ao Espírito Santo de Deus, com o treinamento, com o preparo, você vai viver o extraordinário nessa terra. Eu vejo um homem chamado Davi. Davi, o pai dele falou assim: meu filho, você vai pegar e vai levar um lanchezinho para os seus irmãos. Eles estão lá em guerra, tá não sei quantos dias lá em batalha. Os filisteus é um exército poderoso, perigoso, está afrontando o povo de Deus, e eles estão lá numa batalha psicológica. Você vai levar alimento para os seus irmãos. E ele sai da sua casa e ele vai para lá para poder levar o alimento para os seus irmãos. Na hora que ele chega lá, ele vê que os seus irmãos e todo o exército estavam oprimidos, porque no outro lado havia um inimigo que era muito forte, um inimigo que era poderoso, Golias, e estava afligindo eles psicologicamente, e eles estavam com dificuldade de enfrentar aquelas batalhas, aqueles objetivos na vida deles.
E ele pega e ouve alguém dizer, alguém gritar: aquele que venceu o gigante Golias, eu vou dar a minha filha como sua esposa, não vai pagar imposto por resto das suas gerações, vai estar do meu lado. Ele, peraí, uma oportunidade. Como que é? Quem está falando é o rei Saul. Logo ele já cresce, fala: espera aí, eu topo essa responsabilidade. Ele teria que arriscar a vida dele. Mas primeiro, Davi tinha um relacionamento íntimo, constante, permanente com Deus. Segundo, Davi era um jovem preparado, um garoto preparado. Porque quando as pessoas não viam que ele era uma pessoa extraordinária, mas ele estava se preparando lá de trás das malhadas, como diz a palavra do Senhor. Matou um leão, matou um urso e protegeu as ovelhas do seu pai. E ele vai para a luta, ele vai para a batalha e ele consegue vencer o gigante Golias, na unção de Deus e no seu preparo emocional, psicológico e físico. E ele consegue vencer o inimigo, e ele se torna um homem extraordinário que se tornou, abençoando multidões de pessoas. E da linhagem de Davi nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse homem, ele não pôs a mão, quando ele pôs a mão no arado, ele não quis voltar, ele não quis desistir. Quantas pessoas falam assim: eu vou ser crente, eu vou ser de Deus, eu vou ser de Jesus, mas quando começa a passar por momentos difíceis, quando começa a passar por momentos de crise, quando começa a ser afrontado por Satanás, a pessoa pega e quer voltar para trás, ela quer parar. Não, eu vou parar de ir na igreja, vou parar de servir o Senhor, eu vou parar com tudo, eu desisto de tudo isso, e perde a oportunidade de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa realizada, e maior do que tudo isso, receber a vida eterna, orar com o Senhor Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que quando ela sabe entender as possibilidades que existem na sua vida, eles conseguem pegar as oportunidades, independente se está tudo bom ou se está tudo ruim. Importante se o mar está para peixe ou se está tendo dificuldade, se está em crise. Ele consegue pegar as oportunidades na vida dele. Tudo quanto é situação vai acontecer para o bem dele. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que amam a Deus, aqueles que têm um relacionamento íntimo, constante com Deus, não fica chorando, não fica paralisado, não fica murmurando, apenas dá glória a Deus, porque sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer e ele vai vencer essa dificuldade. Mas o sujeito, tudo acontece para o sujeito, tudo vai bem para o sujeito. É porque ele sabe aproveitar as oportunidades que estão na vida dele. Mesmo em momentos de dificuldade, ele sabe aproveitar a oportunidade. Tudo quanto é situação, tudo que acontece na vida dele é uma oportunidade para ele glorificar o nome do Senhor, para ele vencer e viver uma vida vitoriosa e extraordinária. Há pessoas que às vezes elas desistem da vida, elas estão tão entristecidas, estão tão aborrecidas, é porque elas não estão sabendo aproveitar as oportunidades. Elas estão no lugar errado, elas estão no ambiente errado, e com isso elas não conseguem ver as oportunidades. Falta para essas pessoas visão. E uma das coisas para que você possa captar as oportunidades, receber as oportunidades boas na sua vida, é você ter visão. É você não olhar apenas com vista, com aquilo que você pode tocar, mas naquilo que o Senhor prometeu para a tua vida que pode chegar. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. Talvez hoje, se você está sofrendo, é porque você ainda não entendeu, não tem a sabedoria necessária para aproveitar essa oportunidade de viver o melhor de Deus na tua vida. Tem um sujeito que chama Arnaldo Barbosa. Ele é um dos maiores escultores do Brasil, e ele faz escultura em pedra. E quem lançou esse homem chama-se Armínio, eu esqueci o sobrenome dele, mas eu discordo em muitas coisas que esse camarada fala. Esse Armínio é um dos grandes escritores do Brasil, escreveu uma série que tem O Alto da Compadecida, fala muitas coisas que eu discordo dele.
Mas ele falando uma situação que aconteceu, que ele mostra como que as oportunidades são importantes na vida do ser humano. Ele fala que Arnaldo Barbosa era um sujeito que namorava com uma das funcionárias dele. E esse Arnaldo Barbosa, ele gostava de fazer umas esculturas, umas madeirinhas, uns formatozinhos bonitinhos e tal, legal. Mas e estava desempregado. Ele vendia aqueles materialzinhos simples ali, aquela arquiteturazinha. E a namorada dele pega e fala assim: ô doutor Armínio, ô senhor Armínio, eu queria que o senhor pudesse ajudar o Arnaldo. Ele é talentoso, ele faz umas esculturas tão bacanas, tão bonitas. Ele levou lá para o Armínio para ele dar uma olhadinha, e ele olhou assim e não gostou muito daquelas esculturas que ele fez. E uma delas é a Sansão e Dalila. Sansão e o leão, ele fez essa escultura, ele repudiou essa imagem dele lá. É até uma das coisas que eu discordo, porque ele gosta de outras coisas, mas não gosta dessas coisas da nossa fé. Mas aí ele pega e fala que ele olhou assim e repudiou aquilo. Ele pegou e olhou aqui e falou assim: nossa, que feio, mas deixa pra lá. E em certo momento que as vendas estavam fracas na vida dele, do Arnaldo Barbosa. E a namorada do Arnaldo Barbosa chegou assim: ô doutor Armínio, arruma um emprego para ele. Ele tem um amigo seu que tem lojas, tem empresas, arruma uma vaga para ele. E o doutor Armínio pegou e falou: está tudo bem, eu vou pegar e vou arrumar uma vaga para ele. Eu vou fazer um texto, uma carta, e você vai entregar a carta para ele. Aí eu vou colocar lá que eu estou indicando Arnaldo Barbosa, que é um homem talentoso, é um homem que vai fazer muitas coisas boas nessa empresa, que vai produzir. E aí deu a carta, ele pegou a carta e foi numa certa empresa, chegou naquela empresa, entregou a carta. Aí Armínio, esse camarada muito famoso, principalmente na terra dele, o empresário dá oportunidade para Arnaldo Barbosa. Arnaldo Barbosa pega, começa a trabalhar, passou um momento, um tempo, ele começa a encher a cara, fica num porre, quebra todas as máquinas da empresa, criou o maior problema na empresa. E aí o cara falou assim: ó, vou ter que mandar embora esse seu rapaz que você enviou para cá, porque só fez lenha, quebrou tudo aqui na empresa aqui, chegou tonto e fez o maior desastre. Aí ele falou assim: ah, tudo bem, manda embora mesmo, não trabalhou certo, manda embora. Aí ele desempregado, Arnaldo Barbosa desempregado, ele pega e começa a chorar com a namorada pega e fala: ô doutor, arruma uma vaga de novo para ele, dá uma oportunidade para ele. E ele pega e fala: tá bom, vou fazer mais uma carta aqui. Aí fez uma carta e direcionou ele para uma outra empresa. E falou assim: não, é um rapaz muito bom, um rapaz legal, nunca bebeu na vida, e um rapaz que vai te dar muita produtividade. E escreveu na carta, ele pega a carta, vai lá e entrega na empresa: ó, é isso aí, doutor Armínio mandou entregar, tal, me dá a oportunidade, porque eu estou precisando muito e vou dar o meu sangue pela empresa. Passou uns meses depois, uns 2, 3 meses de trabalho, ele começa a encher a cara de novo, e aí fica naquele porre e começa a fazer maior algazarra na empresa, faz o serviço tudo errado, sai na briga com o pessoal lá, e aí eles tiveram que mandar embora ele. E aí ele pegou e falou assim: agora eu não vou fazer mais carta indicando ele não, porque está queimando meu filme. Aí ele falou assim: por que você não começa a trabalhar no seu negócio aí, desenvolver melhor o seu negócio? Aí ele falou assim: ah doutor, eu faço meus trabalhinhos aqui, minhas esculturas, mas eu vendo pouco, né? Ele falou assim: mas é porque suas esculturas é muito feia, faz umas esculturas bonitas. E esse Armínio, ele trabalhava numa faculdade, ele que representava a parte de todo o desenvolvimento daquele estado em relação às faculdades lá. Ele falou assim: rapaz, trabalha lá, se você pegar e começar a fazer uns trabalhos assim da cultura do país, da cultura do estado, você vai vender mais. Você ficar fazendo esses negócios aí de Sansão, de leão, você vai ficar pobre aí, vai ficar ruim. E ele pegou e falou assim: não, mas eu ganho meu dinheiro. Quanto você ganha? Ele falou assim: ah, eu ganho 300 cruzeiros. Aí falou: tudo bem, eu vou te pagar 300 cruzeiros lá na faculdade, vou te empregar como funcionário da faculdade e vou te pagar 300 cruzeiros. E você vai fazer só as esculturas que nós queremos que você faça lá.
E ele começou a fazer em madeira, e ele começou a gostar daquilo, e o Armínio começou a dar uns toques, rapaz, faz agora assim, faz assado, vai ficar bonito, está usando assim, está usando assado, agora está usando em pedra. E ele começou a fazer em pedra, agora tem que ser esculturas altas, de 3, 4, 5 metros, e ele começou a fazer aquelas esculturas, e diz o Armínio que nunca mais ele bebeu, e ele se tornou um dos homens mais influentes da história do Brasil, com arquitetura em pedras, e um dos grandes homens mundiais. E ele fala que quando você consegue aproveitar uma oportunidade na sua vida, você vai viver uma vida extraordinária. Talvez você não está vivendo uma vida extraordinária, é porque você ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida. Talvez porque você ainda não teve sabedoria suficiente para superar esses desafios, essas lutas que você está enfrentando e viver o melhor de Deus na sua vida. Não há dificuldade. Há muitas pessoas que começam a dizer: é dificuldade, é difícil, está em crise, eu não consigo. Nada disso é motivo para que você não viva o melhor de Deus, para que você não viva o melhor nessa terra. Eu tenho um adágio em inglês que eu gosto muito, diz: where there is a wish, there is a will. Aonde há um desejo, há um meio de realização. Não tem desculpa para o problema, para a dificuldade que você está enfrentando. Existe uma solução. E se você encontrar essa solução, aproveitar esse problema e fazer esse problema uma oportunidade para você vencer, o mundo será grato a você. O mundo será grato a você. Para finalizar, no ano de 1929 houve uma grande crise mundial, e logo depois, em 1930, logo no início de 1930, essa crise acabou chegando no Brasil. O Brasil era o maior produtor de café do mundo, era uma potência em produção de café. Mas devido à crise de 1929, afetou no início de 1930, afetou o Brasil, e as pessoas pararam de procurar café, pararam de comprar o café. E os brasileiros começaram a ter muito prejuízo. Foram milhões em percas de sacos de café no Brasil, porque era um grande produtor mundial, vendia café para todo mundo. E os produtores começaram a ficar desesperados. Nós podemos discordar em algumas coisas, porque os governantes daquela época, Getúlio Vargas, começaram a tomar algumas atitudes que também não foi tão favorável para os produtores de café. Dentro dessas pessoas, muitas pessoas, elas dormiam ricas e acordavam pobres, porque tinha perco toda a sua sacra, toda a sua produtividade. E algumas dessas pessoas, elas não começaram a focar na crise, mas elas começaram a buscar solução para que elas pudessem superar aquele desafio, aquele momento difícil que eles estavam vivendo. Ou eles buscavam uma solução para aquele problema que eles estavam vivendo, ou eles iriam ser tragados pela crise, iriam ficar miserável, pobre, desastrado por toda a sua vida, de forma frustrante. E aí houve uma empresa, a Nestlé, ela tem uma sacada, ela tem uma ideia. Ela começa a olhar a situação e ela fala assim: não podemos perder as nossas sacas de café, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o café em pó. E aí surgiu o café solúvel, café em pó. E o café solúvel, café em pó, com a marca Nescafé, ela hoje é uma marca que se tornou a maior marca, a marca mais poderosa da Nestlé, mais bem remunerada da Nestlé, diante daquela sacada que eles tiveram naquele momento de dificuldade em 1930. Eles ensacaram aquilo, eles fizeram ele em pó, e aí houve aquela oportunidade, porque agora o café ele se tornou mais barato. O café agora ficou mais fácil de ser levado para outros países. E com essa facilidade de levar o café para outros países, eles conseguiram alcançar novos outros países e conseguiu levar o café para mais pessoas no decorrer, no redor do mundo. E com isso, o seu lucro líquido aumentou de uma tal forma que fez aquela empresa que estava prestes a quebrar uma das maiores empresas do Brasil e uma das maiores do mundo. E desse grupo da Nestlé, a mais forte, a mais poderosa, a mais rentável, chama-se Nescafé. Em momentos de crise, não tem desculpa para você não vencer, porque com Cristo é vencer ou vencer. Deus te fez mais que vencedor. Põe-se de pé, quero estar orando pela tua vida. Sabedoria para aproveitar as oportunidades.
Há momentos que as oportunidades vão cair de mão beijada para você, mas há momentos que elas virão camufladas de problemas, de crise. Mas não fique com medo, não fique com complexo. Parta para cima, peça direção a Deus, peça o envolvimento do Senhor no teu negócio, na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua saúde, porque Ele ouvirá aqueles que buscam Ele de todo o coração. Prepare-se poderosamente e viva o melhor de Deus, no nome de Jesus.